Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Augusto Silva, mais precisamente das palestras de quarta-feira. Hoje nós vamos conversar sobre um dos versículos da carta de Paulo a Timóteo. E o título sugerido para a palestra foi Não desprezes o dom de Deus que está em ti. Aqui nós gostaríamos de destacar o significado, o sentido da palavra desprezar, no sentido de deixar de lado. Então, Paulo nos aconselha que a gente não deixe de lado, que a gente não se esqueça dos dons que nos foram concedidos. Vamos ver qual que é o versículo que Paulo conversa conosco. No versículo, Paulo fala o seguinte, que está lá no capítulo 4, versículo 14, na primeira carta a Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti. Ali, Paulo já deixa claro, né, que há em cada um de nós algum dom, alguma potencialidade, algo a ser trabalhado, amadurecido, e que nos serve de ferramenta para colaborar com o nosso crescimento e com o desenvolvimento do nosso planeta escola, com o desenvolvimento daquilo que o Pai nos propôs enquanto vida coletiva e vida íntima. Então, que a gente considere esses conceitos para seguir com o nosso estudo. Vamos ver o que Emmanuel fala a respeito ao estudar esse versículo. Está lá na obra Vinha de Luz, é o capítulo 127, cujo título é O Teu Dom. O Emmanuel inicia o estudo desse versículo dizendo o seguinte: em todos os setores da reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Bom, aqui nesse capítulo, o Emmanuel vai dar um destaque para a questão do dom da mediunidade. Mas vejam bem, ele escreveu principalmente, e é para isso que eu também gostaria de chamar a atenção, para nós não nos determos, né, somente na questão da mediunidade, mas para uma série de dons que cada um de nós acessamos ao longo das nossas reencarnações. Aqui ele destaca a questão da mediunidade, considerando, no que diz respeito à doutrina espírita, principalmente um dos primeiros passos que nós damos quando nós temos a intenção de conhecer a doutrina, de entender sobre ela, de nos guiarmos através dela. Muitos de nós começamos a nossa caminhada no âmbito da doutrina espírita em busca de respostas por meio dos fenômenos da mediunidade. Adentramos ali a casa espírita muitas vezes na busca de que alguém, algum espírito, por meio de alguma manifestação mediúnica, pudesse trazer alguma fórmula que resolvesse os nossos problemas. Esse tem sido, inclusive, o nosso perfil de conduta ao longo dos séculos nas diversas religiões. Tudo bem se esse foi um dos nossos primeiros motivos para a busca da religiosidade, para a busca da entrada na doutrina. O que não pode, depois que nós adentramos, conhecemos, estudamos, o que não pode é que essa permaneça sendo a nossa motivação para seguir o entendimento da doutrina e principalmente o entendimento do evangelho por meio da doutrina. Porque depois de estudarmos, depois de lermos, depois de refletirmos principalmente, e de aplicarmos os ensinamentos adquiridos na casa espírita, nós começamos a entender que, na verdade, no âmbito de uma religião, nós vamos conseguir conhecer ferramentas
meios para que nós mesmos desenvolvamos, corrijamos a nossa conduta, nos melhoremos. Pois bem, a partir disso, a nossa motivação não pode ser mais a busca por fenômenos, nem a busca de resoluções externas das nossas questões que nós mesmos precisamos resolver. Por isso que o Emmanuel chama atenção para essa busca que, por muitas vezes, nos faz esquecer do serviço, do trabalho que tem que ser feito por nós mesmos. Seguindo adiante, nós gostaríamos de propor aqui, no início do estudo, algumas reflexões atreladas ao nosso dia a dia. Percebendo o quanto que, no âmbito mesmo da vida material, nós temos uma série de exemplos que demonstram a importância do movimento, tanto do corpo, que nos serve de instrumento, e principalmente do espírito. Então, quando nós queremos fortalecer a saúde do corpo, por exemplo, nós sabemos que nós temos que nos dedicar à atividade física constante, como algo que faça parte da nossa rotina. Se nós queremos melhorar o nosso entendimento, a nossa compreensão de mundo, seja no âmbito da ciência, seja no âmbito da religiosidade, é importante também que a gente se dedique a algum nível de atividade intelectual. Leitura, estudos, reflexões, diálogos que promovam o nosso amadurecimento. Nós também nos deparamos ao longo das nossas reencarnações, ao longo do nosso dia a dia, com o desenvolvimento de experiências, né? À medida que vamos experimentando, experienciando, nós vamos nos desenvolvendo. E aí, muito ligado a isso, o desenvolvimento dos relacionamentos interpessoais. Então, aí a gente percebe, né, que um dom, como bem colocado por Paulo, ele só vai se manifestar se o seu instrumento, que somos nós, se nós estivermos aptos e afinizados com esse dom. E para isso é preciso exercitar, como a gente citou ali nos exemplos, né? Para a gente estar com a saúde em dia, é importante que a gente se exercite, é importante que a gente se alimente corretamente, para a gente conseguir acessar determinados níveis de conhecimento e de estudo, necessário que a gente se desenvolva intelectualmente. Assim como, por exemplo, se nós vamos nos candidatar a uma vaga de trabalho, na maioria dos casos, vai ser avaliado nossa capacitação técnica a respeito de determinado tema, vai ser avaliado se a gente já tem experiência naquela área, e se a gente sabe trabalhar em equipe, né? Como é que são os nossos relacionamentos interpessoais. E aí nós estamos falando no que diz respeito a uma vaga de emprego no âmbito da matéria. No que diz respeito ao acesso a determinados dons, a espiritualidade, obviamente, vai avaliar a nossa capacidade, né? Com mais fidelidade ainda à verdade. E aí, no que diz respeito ao movimento, ao trabalho, eu gostaria que nós lembrássemos aqui a pergunta 675 do Livro dos Espíritos, no qual Kardec questiona: por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? E aí os espíritos respondem: não. O espírito trabalha, assim como o corpo, e toda ocupação útil é trabalho. Então, vejam bem, né, o quanto que, Emmanuel fala lá no início do capítulo que estuda esse versículo, a importância de servir, ele estava ligando esse serviço a este conceito de trabalho, um trabalho que extrapola aquele trabalho remunerado que nós fazemos profissionalmente aqui na vida da matéria. Esse trabalho remunerado, ele é trabalho, sim, mas prece é trabalho,
o esforço diário que nós temos para controlar as nossas tendências inferiores é trabalho. É um pensamento positivo, uma vibração no sentido de nos fazer bem e fazer bem a quem está ao nosso redor é trabalho. O esforço que nós temos diante de diálogos complicados, de mudarmos aquela direção do assunto, de melhorarmos o ambiente no qual nós estamos inseridos, o esforço que nós fazemos por paciência e perseverança, tudo isso é trabalho. E aí, como ele bem diz, né, o espírito trabalha. Ou seja, quando o nosso corpo dorme, o espírito semi-liberto tem a chance também de realizar atividades úteis, ou seja, trabalhar. Então, para esse conceito de trabalho, não há limites de espaço, de tempo, de nada. A gente pode e deve colaborar em todo e qualquer nível. Entendido isso, vamos conversar mais um pouco a respeito. Voltando para a obra Vinha de Luz, que Emmanuel está estudando, ele segue dizendo: aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Quando a gente adquire um item material, mesmo ele que vem pronto, empacotado, pronto para a gente ligar e colocar para funcionar, seja um eletrodoméstico, um computador, um celular, né? Então a gente adquire esse item, traz para a nossa casa e a gente sabe que não é simplesmente colocar na tomada. A gente precisa ler o manual, saber se tem algum tempo de espera antes de ligar, saber se tem bateria, se precisa recarregar. Ao ligar, alguns procedimentos básicos têm que ser realizados. Ou seja, mesmo esse item aparentemente pronto e extremamente material, demanda um certo nível de atenção e dedicação para o seu bom uso, para que ele não estrague. Quanto mais no que diz respeito às aquisições psíquicas. No que diz respeito ao nível de psiquismo, aquilo que a gente adquire demanda ainda mais dedicação, atenção, e aí Emmanuel destaca, né, a aplicação nobre daquilo que a gente recebeu. Ao aplicarmos nobremente aquilo que a gente já recebeu, ao fazer bom uso disso, nos desenvolvermos, nos amadurecermos, espalharmos e distribuirmos essa bênção, a gente abre espaço para que novas concessões sejam feitas. Vejamos adiante. Emmanuel continua. Em toda parte há uma grande ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los, a benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. A gente quer muitos dons, a gente quer muitas ferramentas que facilitem a nossa caminhada. Sim, claro, e algumas vezes trabalhamos por isso. Mas nem sempre temos trabalhado por isso, né? Por vezes a gente recebe esses dons e na nossa ansiedade, em alguns momentos a gente nem percebe que recebeu ou nem valoriza aquilo que recebeu. Ou quando a gente percebe, a gente guarda para nós ou faz uso único exclusivamente em nosso benefício, sem distribuir, sem servir aos demais, sem servir a quem está ao nosso redor. E aí ele destaca, né?
o papel do Cristo, né, nosso grande educador, que, ao criar esse planeta escola, deu a cada um de nós um certo tipo de serviço. E aí, agora, eu gostaria de trazer a inspiração de um poeta que corriqueiramente, que rotineiramente eu costumo trazer. O Khalil Gibran, na obra O Profeta, tem um capítulo que ele fala sobre o trabalho. Algumas características interessantes que ele fala de modo muito bonito, muito poético, mas ainda assim muito próximo da realidade. Eu destaco sempre, né, que Khalil Gibran não é um escritor espírita, ele era um poeta, mas gosto muito de trazer as suas falas, porque se aproximam muito do que o Evangelho conversa conosco. E aí, de alguns trechos que nós trouxemos, vamos destacar, né? Vós trabalhais para poder manter a paz com a terra e a alma da terra, pois ser ocioso é tornar-se estranho às estações e ficar afastado da procissão da vida, que marcha majestosamente e com orgulhosa submissão em direção ao infinito. Ele mostra, né, que o trabalho é uma lei natural. Ele faz parte da conduta do espírito dentro e fora da matéria. Portanto, quando nós nos entregamos a essa lei natural, nós estamos de fato em paz com as leis desse planeta. E se nós não nos entregamos a isso, se nós escolhemos nos manter ociosos, a gente fica à parte. A gente fica ali à margem, né? E aí ele é bonito, ele fala, a gente fica estranho às estações, que as estações representam algo que é natural, algo que faz parte da natureza, são ciclos naturais, mas a gente fica fora disso, se a gente escolhe não colaborar, não trabalhar. Lembrando aquele conceito do Livro dos Espíritos, que toda ocupação útil é trabalho. Vamos ver o que mais que o Khalil nos fala. Quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o sussurro das horas se transforma em música. Qual de vós quereria ser uma cana muda e silenciosa, quando tudo o resto canta em uníssono? É muito bonito, né? E a gente consegue perceber isso quando a gente se dedica mesmo às nossas atividades de trabalho, quando a gente se dedica mesmo às nossas ocupações úteis, e de fato as horas passam como música, porque elas nem se demoram e se torna uma feliz tarefa, cada uma dessas atividades. Pela nossa dedicação, pelo nosso bom ânimo, mesmo que sejam algumas atividades que a gente não aprecie muito, mas se a gente se dedicar, se a gente observar o verdadeiro valor, o real significado espiritual dessas atividades, a gente transcende muitas vezes a dificuldade material que pode ocorrer e soa como flauta no sussurro das horas. Fica mais leve. E quando vos ligais ao trabalho, estáis verdadeiramente a amar a vida. E amar a vida através do trabalho é ter intimidade com o segredo mais secreto da vida. Como ele fala ali no início do poema, né? Demonstrando que o trabalho é uma lei natural, quanto mais a gente se entrega a ele, se dedica às atividades que nos cabem, mais a gente está intimamente ligado com a nossa vida, com a vida desse planeta escola, com tudo que há de mais secreto e sagrado da vida. É como se a gente fizesse parte efetiva da nossa vida e da coletividade. É uma sensação de pertencimento, né? Também vos foi dito que a vida é escuridão.
E no vosso cansaço, fazei-vos eco de tudo que os cansados vos disseram. E aí, né, a gente vê por vezes algumas conversas, algumas ciladas nas quais nós caímos, né? Quando de repente algumas pessoas começam a se queixar e falar que as coisas estão difíceis mesmo, que o mundo não tem jeito, que a vida é escuridão, e no nosso cansaço, na nossa falta de esforço, de bom ânimo, a gente acaba repetindo e ecoando esse tipo de pensamento. E aí ele vai esclarecendo. E eu digo que a vida é mesmo escuridão, exceto quando existe necessidade, e toda necessidade é cega, exceto quando existe sabedoria. Pois bem, aqui ele traz uma questão que a gente discute muito na doutrina, né? A gente pode sair dessa escuridão e escolher enxergar e caminhar pela luz quando a gente recebe sinais do amor, quando a gente recebe sinais do bem. Mas se a gente se torna muito resistente, cristalizado, às vezes o sinal tem que vir por meio de uma necessidade. Alguma necessidade passa então a nortear o nosso despertamento. Só que, se diante da necessidade a gente não refletir, não pensar e a gente escolher se revoltar, essa necessidade é cega. Por isso que ele fala que toda necessidade é cega, exceto quando existe sabedoria. Então, diante da necessidade, quando a gente reflete, quando a gente para pensar e busca meios melhores de vivenciar esse momento, aí essa necessidade ela ganha um foco, uma motivação, porque a gente está lidando com ela, com a sabedoria que a gente já dispõe. E aí ele continua: toda sabedoria é vã, exceto quando existe trabalho. Ou seja, se nós acumularmos conhecimento simplesmente por acumular e não trabalharmos, essa sabedoria é vã, não serve para nada. E todo trabalho é vazio, exceto se houver amor. E se nós trabalharmos por trabalhar, fazermos por fazer, sem uma dedicação, sem darmos algo de nós mesmos, sem bom ânimo, esse trabalho é vazio. Mas se nós nos dedicarmos e trabalharmos com amor, aí sim, ele tem sentido. E aí ele fala: e quando trabalhais com amor, estáis a ligar-vos a vós mesmos e uns aos outros e a Deus. Então, quando a gente trabalha com amor, a gente cria conexões. A gente se aproxima, a gente se auxilia com mais facilidade e a gente se religa a Deus através do trabalho. E aí ele pergunta, né? E o que é trabalhar com amor? E então ele vai dando exemplos no âmbito da matéria, mas de um modo muito poético, quase espiritualizando a matéria, né? Ele fala que trabalhar com amor seria tecer o pano com os fios arrancados do vosso coração, como se os vossos bem-amados fossem usar esse pano. É construir uma casa com afeto, como se os vossos bem-amados fossem viver nessa casa. Ou seja, seja qual for a nossa atividade, o nosso trabalho, aquilo ao qual a gente está se dedicando, a gente fazer como se a gente estivesse fazendo para quem a gente ama, para quem a gente considera, mesmo que não seja para essa pessoa, mesmo que o trabalho a ser entregue, seja ele prece, trabalho profissional, trabalho voluntário, seja qual for a ocupação útil, que esse trabalho seja entregue a alguém que eu desconheça, mas que eu faça isso como se eu estivesse entregando a alguém que eu muito amo. E ele segue: é semear sementes com ternura e fazer a colheita com alegria, como se os vossos bem-amados fossem comer a fruta. É dar a todas as coisas um sopro do vosso espírito, é dar um pouco de si mesmo. O trabalho é o amor tornado visível, ou seja, se existe alguma forma de materializar e tornar o amor visível, essa forma é o trabalho.
é nos ocuparmos de modo útil e nos dedicarmos à coletividade, a quem quer que nos cerque, dentro e fora do nosso lar. E aí ele puxa a nossa orelha no final. Ele fala: e se não sabeis trabalhar com amor, mas com desagrado, é melhor deixardes o trabalho e sentar-vos à porta do templo a pedir esmola àqueles que trabalham com alegria. Por quê? Pois se fizerdes o pão com indiferença, estareis a fazer um pão tão amargo que só saciará metade da fome. Aqui ele dá esse puxão de orelha, né? Mas eu gosto de salientar que, na verdade, nós já não temos mais tempo e nós já dispomos de conhecimento para não ficarmos à margem sem fazer nada. É necessário que nós façamos, de fato, alguma coisa, mesmo que, em princípio, a gente faça isso por disciplina, mas deve ser um esforço contínuo, de modo que isso se transforme em algo natural e leve, e aí o pão simbólico que nós produzirmos passará a alimentar de fato, a matar de fato essa fome. Mas é belíssima, né? A forma que Khalil Gibran aborda a questão do trabalho. E aí, voltando à fala de Emmanuel na obra Vinho de Luz, ele continua: diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da comunidade. Ou seja, essa luz, os dons, eles fluem, né? À medida que a gente vai acessando, vai fazendo bom uso, isso vai fluindo, é natural. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas, que entregam a enxada à ferrugem. Ou seja, como a gente vem conversando ao longo da nossa fala, é preciso exercitar, trabalhar, colocar em prática. Lembra quando eu falei que, em meio à nossa ansiedade, às vezes o instrumento útil nos chega, mas a gente não valoriza? Então, ele deu o exemplo da enxada, né? Às vezes a gente precisa arar uma terra que ainda está muito ressecada, muito endurecida. E se a gente fosse fazer isso com as mãos, nos machucaria, demoraria mais, o processo seria mais doloroso. Então, o bom nesse caso é a enxada, para a gente poder cavá-la com mais facilidade e fazer o plantio com mais tranquilidade. Mas aí eu, na minha ansiedade, acho que enxada é muito pouco. Não quero enxada, eu queria algo melhor do que enxada. Só que se eu não sei nem usar a enxada ainda, se eu não sei nem valorizar a enxada ainda, eu não vou acessar instrumentos mais elevados. Isso é natural, isso não é punição. Isso é por meio da lógica. A espiritualidade trabalha com a racionalidade, com a lógica. Se eu não sei usar um instrumento mais simples, a espiritualidade não vai me dar um instrumento mais complexo. Né? Quem não for bom no pouco não será bom no muito, já dizia o nosso mestre. E Emmanuel continua. Recorda, pois, meu amigo, que pode ser o intermediário do mestre em qualquer parte, considerando aquilo de trabalho a toda ocupação útil. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Então, quando a gente entender e passar a fazer parte do nosso cotidiano a compreensão de que tudo que a gente acessa na matéria, todo o contexto no qual a gente está inserido, tudo de que a gente é instrumento, é para além da matéria, né? Quando a gente estiver trabalhando para concretizar celestes desígnios, né? É aquilo que vem do espírito, aí sim a gente vai entender a magnitude desse trabalho, e aí sim a gente vai dar conta de ser intermediário do mestre.
Não te aflijas, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível. Aqui o Emmanuel retoma o que ele falou no início do texto, né, que ele destacou principalmente a questão da mediunidade, mas aí ao longo do estudo nós extrapolamos para todo e qualquer dom que nós recebamos, e ele explica. Pede para que a gente não se aflija, né, se a gente ainda não recebeu essa credencial, sob o ponto de vista do fenômeno. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Então, primeiro a gente entender e aplicar o dom de servir, o trabalho em favor do nosso crescimento, do nosso amadurecimento e, consequentemente, em favor do contexto no qual nós estamos inseridos, da coletividade, da nossa família, das pessoas com as quais nos relacionamos. E considerando que o trabalho não tem limites, né? Com o nosso estado vibracional, com os nossos pensamentos, nós colaboramos com o orbe terrestre como um todo, né? Então vamos finalizar lembrando de fato o conselho de Paulo. Não desprezes o dom que há em ti, né? Que a gente não deixe de lado as ferramentas sagradas que nós temos acesso para colaborar com a nossa evolução e com a evolução do nosso planeta escola. Assim nós encerramos, agradecemos a vibração e a assistência de todos, que tenhamos uma boa semana, que assim seja.